Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Cá estamos nós mais uma vez nesse quadro aqui que já tem também um tempinho que a gente não posta vídeo, mas nós estamos aí retornando com as nossas atividades gradativamente, né? Nós estamos com alguns outros projetos aí pessoais. Isso tem tomado um pouquinho do nosso tempo, por isso que a gente deu uma sumida aí nos nossos vídeos, mas nós estamos de volta. Não se preocupe que semanalmente vocês terão um vídeo aqui para aproveitar o melhor daquilo que nós podemos oferecer para vocês. E antes de nós começarmos o vídeo de hoje, né? Eu acredito que você já deu uma lida no título aí, é algo bem polêmico, tá? Mas antes de nós iniciarmos o nosso assunto, eu vou pedir para você fazer aquilo que eu sempre peço todo começo de vídeo, né? Caso não seja inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa as notificações. Clica no sininho aí para que toda vez que a gente gravar um vídeo aqui, você receba aí na sua casa, no seu celular, no seu smartphone, tablet, iPad, no que for. Você vai receber a notificação e vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente estiver postando aqui no nosso canal. E eu não sei se vocês perceberam, mas a qualidade do vídeo aqui deu uma melhorada, né? Então, Deus tem nos abençoado, nos permitido, né, melhorar os nossos equipamentos com o objetivo de sempre trazer o melhor para vocês. Então vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações, tá? Inscrição feita, notificação ativada, vamos lá. Vamos falar sobre dízimo, né? Esse tema aí que tem há muito tempo já, né, causado divisões dentro de algumas denominações, né? O dízimo vale pra gente? Não vale? Nós devemos devolver? Não devemos? Devemos transformar o nosso dízimo em ajuda aos necessitados? O que deve ser feito com o nosso dízimo? Antes de fazer qualquer afirmação contundente com relação a esse tema, nós precisamos entender o que é dízimo e como ele é abordado dentro das Sagradas Escrituras, principalmente, ou partindo do Antigo Testamento e trazendo até o Novo Testamento. Primeira coisa, quando nós falamos de dízimo, nós precisamos entender que a prática do dízimo, ela não é uma prática que foi criada pelo povo de Israel. Ela não é uma prática judaica em sua essência, tá? Há relatos de que outros povos, outras culturas já praticavam o ato de devolver os seus dízimos, tá? E dízimo, ele faz referência à 10ª parte. Então, tudo aquilo que você tem, o dízimo representa 10% daquilo que você possui, daquilo que você ganha, tá? Então, já era uma prática muito comum as pessoas devolverem os seus dízimos. Então, o primeiro relato, a primeira história que nós vamos encontrar, diferente do que algumas pessoas pensam, não é o relato de Caim e Abel. Eu vou pedir que você abra junto comigo aí o livro de Gênesis, tá? O início, no seu capítulo de número 4, que é onde vai contar a história de Caim e Abel. E aí tem o seguinte, a Bíblia que eu estou utilizando nos nossos últimos vídeos é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia judaica. E ela diz o seguinte, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo, e Abel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Primeira coisa, o que Caim e Abel fizeram foi uma oferta de sacrifício, tá? Em adoração ao Senhor. Um trouxe o melhor do seu solo, da sua produção, não o melhor, mas trouxe parte da sua produção, enquanto Abel trouxe o seu primogênito. Aqui nós conseguimos observar um princípio da entrega, da adoração feita através da devolução dos dízimos ou da entrega da oferta, mas aqui não é estabelecimento do ato de dizimar. O primeiro momento que nós vamos encontrar onde nós podemos configurar um relato do dízimo é Gênesis 14, a partir do versículo de número 18. O momento em que vai contar a guerra, a pequena guerra que acontece de 5 reis contra 4, onde o sobrinho de Abraão, ele é levado e Abraão reúne seus homens e vai buscar Ló. Quando ele volta, ele encontra a figura tão emblemática chamada de Melquisedeque. E naquele momento, com Melquisedeque, ele vai devolver, vai entregar a Melquisedeque o dízimo. Existem várias tipologias de quem era esse Melquisedeque ou do que ele representava, mas não é o assunto no momento. Mas é Abraão
que faz a primeira entrega de dízimo registrada nas Sagradas Escrituras. Volto a repetir, não foi criado o dízimo a partir de Abraão, já existia a prática, ele apenas executou. Depois de Abraão, nós vamos também contar com a história de Jacó, que no momento que Jacó faz aquele voto com Deus, né, e que algumas pessoas enaltecem tanto aquele voto, que particularmente para mim eu não consigo observar dessa maneira, de que Jacó foi fiel ou algo desse tipo. O que eu consigo observar ali é que Jacó estava barganhando com Deus, né? Mas isso aí é tema para outro vídeo, quem sabe. Mas Jacó, ele faz uma promessa e um voto, e dentro desse voto ele vai dizer que tudo aquilo que ele possuísse, ele certamente devolveria o dízimo. Ele entregaria o dízimo. E a partir daí, quando nós entramos no momento da lei, tá, instituída por Deus através de Moisés, nós vamos observar que o dízimo ele passa a se tornar uma prática judaica. Ele passa a se tornar a prática do povo de Israel. E esse povo de Israel, eles tinham uma obrigação, tá? Obrigação, estava na lei, era mandamento, eles tinham que cumprir de devolver esse dízimo, porque era através do dízimo que o templo era mantido, era através do dízimo que a tribo de Levi era mantida, porque a tribo de Levi foi a única tribo que ficou sem possessões de terra. Então, eles não trabalhavam na terra como as outras tribos. Então, eles precisavam ser sustentados por todas as outras tribos. E como eles foram designados com a responsabilidade de administrar e cuidar do templo e de tudo aquilo relacionado à adoração no templo, então eles se dedicavam exclusivamente a isso, e o dízimo tinha a responsabilidade de manter o templo e de manter também os levitas. Então, para o povo de Israel, isso era uma obrigação. Então, eles tinham que devolver esse dízimo. Esse dízimo ele era devolvido anualmente, já que dentro desse contexto não se fala de dinheiro, não existia unidade monetária que nós conhecemos hoje. O que tinha naquela época era gado, o que tinha naquela época era plantação. Nós vamos observar, por exemplo, em textos mais proféticos, mais para frente, onde o Senhor vai proferir, através do profeta, uma ameaça contra o povo, dizendo que, por conta daquilo que eles estavam deixando de fazer com relação ao dízimo, a manutenção do templo, o Senhor iria permitir que gafanhotos, tá? Devorador aqui é um gafanhoto, não é um demônio, tá? Deixar logo registrado aqui. Que o gafanhoto destruísse as suas plantações, porque eles estavam retendo o dízimo. Para você ver a tamanha importância que a figura do dízimo tinha. E não apenas, e a importância não estava apenas no dízimo em si, como aquilo que ele estava entregando, mas estava no sentido de que o próprio Malaquias vai dizer que o homem estava roubando a Deus. Deus, ele é dono de todas as coisas. E até mesmo do nosso 100%, ele é dono. E o homem estava retendo aquilo que era de Deus. Parte daquele 100% que o Senhor pedia como obrigação, o homem estava se abstendo de devolver. E o Senhor vai declarar que vai permitir que gafanhotos invadam, destrua tudo e que os 90% que eles tinham direito, agora eles iriam perder também. Então, o que nós observamos no Antigo Testamento é que o ato de dizimar era uma prática comum, era uma prática que todo judeu realizava, era uma prática que era natural para o povo de Israel, porque estava registrado na lei. Quando nós entramos no período do Novo Testamento, nós vamos observar que até a morte de Jesus, esse ato de devolver o dízimo ainda era normal. E por que esse ato era normal? Porque a instituição da igreja ela se dá a partir do momento da morte e ressurreição de Cristo. Então, dentro desse contexto, em que Jesus ainda estava em vida aqui, eles ainda continuavam com a prática da devolução do dízimo. Depois da instituição da igreja, nós precisamos entender que boa parte da lei do Antigo Testamento, ela deixa de ter validade para as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, na maioria de suas cartas, ele vai tratar sobre essa abolição da lei que nós temos em Cristo, deixando claro que nós não abolimos toda a lei em sua completude. A lei que tem um aspecto moral, ela continua valendo. O que é essa lei no aspecto moral? A lei ela pode ser entendida tanto no aspecto cerimonial, civil e moral. A lei no aspecto civil ela é substituída pela nossa Constituição Federal. A lei do aspecto moral é aquilo que, por muitas das vezes, conduz a alguns princípios da lei civil.
tá? Não todos, mas alguns princípios. E a lei cerimonial era aquela lei que era destinada com o objetivo de purificação dos sacerdotes e das pessoas para irem ao templo e dos sacerdotes para oficializarem o seu culto. Então eles precisavam seguir alguns padrões, eles precisavam seguir algumas orientações, e são essas orientações que deixam de ter validade para as nossas vidas. Hoje, se a minha esposa ela está naquele período, nada me obriga a fazer com que ela durma fora de casa. Naquela época, o homem não poderia nem chegar perto de uma mulher nesse período, porque ela era considerada impura, ela não podia entrar no templo, ela não podia ter contato com outras pessoas, muitas das vezes ela vivia até fora do arraial. Hoje, essa lei ela não tem validade para as nossas vidas. Depois eu quero que vocês deem uma olhada aqui, tem um vídeo falando sobre tatuagem, onde nós vamos abordar um pouquinho desse princípio da validade da lei do Antigo Testamento no Novo. Mas a lei moral, o que é essa lei moral? É a lei que tem uma relação com a nossa conduta moral. Ela está muito atrelada com os 10 mandamentos, como você honrar pai e mãe, como você não ter outros deuses, certo? Mas parte da lei do Senhor, alguns aspectos, na verdade, da lei do Senhor, ele serve como um princípio balizador para a nossa conduta no Novo Testamento. O que é que isso significa dizer? É simples. Significa dizer que nós não precisamos executar piamente aquilo que está escrito, mas nós precisamos observar um princípio que aquilo ensina. Por exemplo, existem duas regras, duas leis do Antigo Testamento que no Novo Testamento ela não tem uma validade estrita, tá? O que isso significa? Significa dizer que nós não precisamos cumprir aquilo que está escrito do jeito que está escrito. Nós precisamos observar o princípio que está registrado dentro dessa lei. Exemplo, nós temos dois exemplos muito clássicos. O primeiro exemplo é o sábado. Nós não precisamos, e aqui quem sabe depois eu faço um vídeo falando do sábado, mas não é o nosso objetivo. Mas o sábado, a ideia não é nós guardarmos o dia sábado, mas existe um princípio de descanso, existe um princípio onde você trabalha 6 dias e descansa no 7º, sem falar que esse descanso aponta para o descanso que nós teremos no Senhor, tá? Então, é o princípio. O dízimo é a mesma coisa. Hélio, por que você está dizendo isso? Por uma coisa muito simples. No Novo Testamento você não vai ver registrado em nenhum momento Paulo, principalmente Paulo, porque quem escreve a maior parte do Novo Testamento, falando sobre a devolução do dízimo. Paulo vai falar sobre oferta. O que isso significa dizer? Qual a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo está relacionado com algo já pré-determinado, ou seja, você tem que dar 10% daquilo que você recebe. Enquanto a oferta, Paulo vai deixar isso bem registrado lá nas suas cartas aos Coríntios, ela está relacionada com uma entrega, com não uma devolução, tá? Mas você dá de bom grado. Você não é obrigado a fazer aquilo, mas mesmo assim você faz. E pelo fato de você fazer, você não determina se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30%. Você apenas dá com toda a alegria, com o coração regozijado, sabendo que aquilo que você está fazendo, antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, você está realizando um ato de adoração. Você está adorando ao Senhor com aquilo que você está fazendo. E a adoração não está atrelada ao valor, mas está atrelada à maneira que você entrega. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não deve entregar o dízimo, em primeiro lugar, com o objetivo de dizer, eu estou devolvendo. Eu estou cumprindo a lei, estou cumprindo o mandamento, não deve fazer isso. E em segundo lugar, você não deve devolver o dízimo com o sentimento de eu estou entregando porque o Senhor vai me abençoar de volta. Talvez você dizime na igreja que você congrega e você não seja um grande empresário, porque esse não é o objetivo. Nós precisamos entender que o dízimo ele não está apenas atrelado com a nossa vida financeira. Muitas pessoas têm esse entendimento errado. Acham que se eu dizimo eu vou ter uma vida financeira próspera. Nada na Bíblia nos comprova isso. Nada na Bíblia nos dá respaldo em afirmar que se você dizimar você vai ser uma pessoa rica. Nada, em lugar nenhum tem isso. O que nós encontramos é que quando você entrega, quando você devolve, quando você oferta na casa do Senhor, o Senhor será gracioso em lhe abençoar. E essa bênção não está relacionada apenas em aspecto financeiro. Talvez você oferte na casa do Senhor e o Senhor abençoe a sua saúde. Talvez você oferte na casa do Senhor e o Senhor permita que o seu carro não ande quebrando. Então, isso faz parte da bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, dentro do Novo Testamento, nós não encontramos requisitos
dessa lei relacionada a dízimo. O que nós encontramos é um princípio de adoração, de contribuição, de manutenção da casa do Senhor. Nós fazemos isso através das nossas ofertas. Se você quer dar 10%, dê 10%. Nada impede de você dar 10%. Ah, Hélio, então quer dizer que se eu estou devolvendo meu dízimo, eu estou pecando? De forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer aqui é que dentro do Novo Testamento nós não encontramos a ordenança, a obrigação de nós entregarmos o dízimo à semelhança do Antigo Testamento. O que nós temos é um princípio que precisa ser seguido. E aqui vamos a algumas orientações práticas com relação ao dízimo. Primeira orientação, você precisa contribuir com a igreja que você faz parte. Mesmo que não exista a obrigatoriedade, como no Antigo Testamento, da devolução do dízimo, você faz parte de uma comunidade e nada mais justo do que você, como parte dessa comunidade, contribuir e ajudar para a manutenção. Você senta no banco, usa os ventiladores ou ar-condicionado, tem um som legal, que talvez o sonoplasta não ajude muito, né? Mas tem um som para você ouvir, tem pessoas lá para lhe servirem. Por que você não pode contribuir para que essa comunidade continue crescendo e também servindo a você? Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não jogue esse fardo sobre outras pessoas. O que isso quer dizer? Você não pode exigir que outras pessoas cumpram aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja. Tá? Os ímpios, eles não entendem aquilo que nós fazemos. Porque, como o apóstolo Paulo vai dizer, só entende as coisas espirituais aquelas pessoas que são espirituais. Então, o princípio da entrega, da oferta, não é um princípio que é para o mundo, mas é um princípio que é para a igreja. E em terceiro lugar, você quer ajudar os necessitados? Ajude, mas não deixe de ajudar a sua comunidade. Algumas pessoas usam a desculpa de que eu não dou dízimo, mas eu pego esse valor e eu ajudo uma pessoa, eu pago uma conta, eu ajudo uma pessoa necessitada ou eu compro uma cesta básica e devolvo. Você pode fazer isso? Pode, maravilhoso. Mas não deixe de contribuir na comunidade que você faz parte. Porque se você faz isso, se você prefere ajudar outras pessoas a ajudar a sua comunidade, você está sendo infiel à comunidade que você faz parte. Quer ajudar o próximo? Ajude e contribua também, porque dentro da comunidade que você faz parte, talvez tenha pessoas que também precisem dessa ajuda que você está dando para outras. Quer ajudar? Ajude quem você puder, da maneira que você puder. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aqui com relação a esse tema. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, se comparado a alguns outros vídeos que nós gravamos aqui, mas o objetivo, antes de mais nada, não é fechar esse assunto. Eu sempre costumo falar isso aqui nos nossos vídeos. Mas o nosso objetivo é trazer uma discussão que seja de maneira sempre amorosa, tá? E respeitosa, e com o objetivo de que o nome do Senhor seja glorificado. Mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer você que ficou até aqui. Caso você não tenha feito aquilo que eu pedi lá no começo do vídeo, pode fazer agora. Se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu comentário aí a respeito desse assunto, que é tão debatido. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você concorda? Você discorda? Por que discorda? Deixa aí, vamos manter essa discussão aí acalorada e amorosa, certo? E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Valeu, pessoal. Deus abençoe.